Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 1. É uma aula de correção das atividades. Vamos lá, questão 1. Analise as proposições, A Idade Moderna foi um período de quê? 1. Marcado por grande desenvolvimento cultural, oposto à Idade Média que não vivenciou nenhum tipo de desenvolvimento. 2. Que compõe a divisão clássica da história da humanidade, compreendido entre 1453 e 1789. 3. De grandes transformações nas esferas econômica e política e permanências nos aspectos culturais e religiosos. 4. De ascensão política da burguesia e fortalecimento do capitalismo. Primeiro, nós podemos entender que é o seguinte, que é a partir da divisão clássica da história da humanidade, compreendida entre 1453 e 1789. E um outro aspecto é que é de ascensão política da burguesia e fortalecimento do capitalismo. Então, a resposta correta é a 2 e a 4. Justamente pelo fato, de ser uma divisão clássica da história da humanidade e pelo fortalecimento da burguesia, o fortalecimento do capitalismo por meio da burguesia, Então, são dois aspectos importantes para que vocês venham internalizar. Primeiro, é que é um fato histórico, desse processo da humanidade. E segundo, é em relação ao fortalecimento do capitalismo. Por isso que a alternativa correta é justamente a D, beleza? Essa é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão agora. Próxima questão. 2. O conceito de modernidade pode ser associado ao domínio religioso católico? B. A recuperação da cultura medieval? C. Ao renascimento cultural e humanismo? D. Negação dos valores medievais e da antiguidade. Resposta correta é a C. Renascimento cultural e humanismo. Então, esse conceito da modernidade está relacionado justamente a esse renascimento cultural e ao humanismo, Então, sim, são características dessa área, desse período histórico, do contexto histórico da humanidade. Vamos à próxima questão agora. E a próxima questão é o seguinte. 3. O evento histórico que levou o europeu ao contato com outros continentes a partir do século XV foi A. Reforma protestante. B. Grandes navegações. C. Renascimento comercial. E D. Desenvolvimento tecnológico. B. Grandes navegações. Por quê? Justamente pelo período que os europeus teve esse contato com outros continentes, principalmente a partir do século XV. As grandes navegações foi um período de expansão do domínio europeu, principalmente um período de colonização de áreas como aqui do continente americano. E as grandes navegações permitiu essa expansão também do comércio e também essa expansão do poder do continente europeu. Então, a resposta correta é justamente essa, que caracteriza as grandes navegações como esse período de expansão do poder europeu perante o mundo. Vamos dar continuidade, que é justamente a alternativa B. Próximo, questão 4. A definição a seguir está relacionada à forma como os portugueses exploram outros continentes. Vamos lá, fortificação primitiva onde eram armazenadas e comercializadas mercadorias. Mais uma vez,
fortificação primitiva onde eram armazenadas e comercializadas mercadorias. Trata-se do que? A. Feitoria. B. Escambo. C. Seis Marias. D. Capitanias. Resposta correta: A. Feitoria. Por quê? Porque a feitoria era justamente essa fortificação primitiva onde eram ordenadas e comercializadas mercadorias. Essa fortificação, então, era conhecida como feitoria, né? Justamente naquele período, naquele contexto histórico da época, né? Vamos dar continuidade. A próxima questão é a 5, sobre o contato dos europeus com o continente africano. Analise as proposições a seguir. 1. A África, assim como a América, passa a ser exploradas pelos europeus no contexto das grandes navegações. Sim, correta. 2. A ocupação da África pelos portugueses se deu por meio da colonização e implementação do cultivo de cana-de-açúcar. Apenas em uma parte, né, da África. Então, podemos dizer que seja falsa, né, porque ocorreu apenas em uma determinada área ali, em um determinado momento e tal. 3. Dentre as mercadorias exploradas pelos europeus no continente africano estão marfim, pimenta e escravos. Os escravos, sim, né, são os que envolvem, né? E 4. O comércio de escravos africanos praticado por europeus aconteceu com o evento das grandes navegações, sendo a América o principal destino desse produto. Então, a resposta correta é a A, porque apenas a 1 e a 4 estão corretas. Porque a 1 que diz respeito a que a África, assim como a América, passa a ser explorada pelos europeus no contexto das grandes navegações, e o evento, né, e o comércio de escravos africanos praticados por europeus aconteceu devido ao evento das grandes navegações e teve justamente a América como principal destino desse produto. Próximo, questão 6. A imagem abaixo é uma das capitanias hereditárias feitas por Luís Teixeira, provavelmente em 1574. Apesar do intuito, né, de Portugal utilizar as capitanias hereditárias como forma de garantir a colonização e o povoamento do território colonial, as dificuldades econômicas e de enfrentamento das populações indígenas impediram o sucesso das capitanias. Então a ideia era justamente a criação dessas capitanias. Apenas 2 capitanias hereditárias conseguiram obter lucros. Das capitanias presentes no mapa, né, nessa imagem, apenas 2 conseguiram obter lucros. E quais eram elas? A. São Vicente e Bahia? Não. B. Pernambuco e Maranhão? Não. C. Espírito Santo e Porto Seguro? Não. Resposta correta: D. São Vicente e Pernambuco. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco que conseguiram obter lucros. Vamos dar continuidade? A próxima questão é a 7. Observe o mapa. E aí temos um mapa com os elementos do mapa, que é escala, projeção, orientação, legenda e título. Desses elementos do mapa, né? Olha só, relacione os elementos do mapa e as suas respectivas definições. 1. Título. 2. Escala. 3. Legenda. 4. Orientação. Relação matemática entre espaço real e a representação do espaço no mapa. Aí a segunda hipótese é o seguinte: indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de elementos que indicam o norte. A terceira indica o tema que será retratado no mapa. E o próximo representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa, né? Então, a partir disso, nós temos o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a ordem correta do significado, né? Que é 2, 4, 1, 3, né? Que é justamente o seguinte.
que é justamente a escala, né, que representa, né, a questão da matemática. A direção da localização é justamente a rosa dos ventos, né. A1 é o título, né, que indica o tema que deverá ser retratado, e a 3 representa o significado dos símbolos, que é justamente a legenda. Então, a partir disso, a resposta correta é a B, que é a 2, 4, 1, 3, né? Próximo agora é a questão 8. Questão 8 é a seguinte: nós temos um mapa aqui, né, que mostra a economia e o território no século XIX. E aqui são um mapa com a legenda que mostra justamente os tipos, né, de produtos. De acordo com o mapa da economia e o território no século XIX, a principal atividade que contribuiu para o processo de urbanização nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo foi... Quais que foi? Vamos lá. A. Drogas do sertão? Não. B. Ouro e diamante? Também não. C. Pecuária? Também não. Resposta correta, D. Café. Beleza? Resposta correta é D de dado. 9. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos, por meio do seu trabalho, né, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões e tradições e costumes está associada a valores desse povo. Então, qual povo que foi, né, esse fragmento, ele tem referência a um povo, né, a um elemento étnico de uma população. Qual povo? A. Africanos. B. Indígenas. C. Alemães e italianos. D. Imigrantes japoneses. Resposta correta, os africanos, né? Porque eles foram trazidos à força para o Brasil. Então, resposta correta, A, né? Que foram os africanos. Esses povos que foram praticamente trazidos à força, inclusive escravizados aqui no Brasil. Próxima questão. A próxima e última questão é o seguinte: sobre os povos originários e comunidades tradicionais. No Brasil, assinale V para proposições verdadeiras e F para proposições falsas. 1. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de processo histórico que começou nos tempos de escravidão no Brasil. Sim. 2. Povos indígenas são aqueles que, tendo continuidade histórica com grupos pré-colombianos, se consideram distintos da sociedade nacional. 3. As comunidades quilombolas sofreram vários tipos de violência, especialmente a destruição da sua história e trajetória, eliminando os costumes e cultura dos seus antepassados. E 4. A identificação de uma pessoa como indígena e autodeclaratória, ou seja, a própria pessoa pode se declarar indígena, seguindo os mesmos princípios da Convenção no 169 da OIT, né, que é justamente relacionada aos povos indígenas. A partir disso, assinale a alternativa correta, né, que é a C, VVFV, né, que é da seguinte forma, né, VVFV, né? Então, dessas alternativas, a única falsa é a terceira, porque as comunidades quilombolas sofreram vários tipos de violência, especialmente a destruição da sua história e trajetória, eliminando os costumes e culturas dos seus antepassados. Beleza? Então, a partir disso, a resposta correta é a C de casar. E é isso, então, nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!